Fala pessoal, fala galerinha do segundo ano, que é o professor Moisés Sky, do SP com vocês, semana 15 hoje, mais livrinho de atividades aí para vocês, volume 6, vamos fazer aí 5 exercícios de revisão que o professor indicou aí para vocês. Bora lá, lembrando que quando eu falar aparece o exercício e depois eu resolvo no quadro. Se for teórico eu resolvo falando, beleza? Vamos lá então. Na página 18 é o número 1, tem a ver com calorimetria. Conceito de calor, né? Analise as proposições a seguir. O calor deve ser medido somente em calorias. É falso, né? Até porque a unidade de calor, que é uma energia, no sistema internacional é joule. Tá errado. O trabalho é energia transferida e, portanto, pode ser medido em joules. Sim. Trabalho é alteração do estado energético, né? Pode ser medido em joules, como caloria, como quilowatt-hora. São outras unidades aí. Mas tá certo, verdadeira. Calor pode ser transformado em trabalho e vice-versa, com certeza. Em máquinas térmicas você vê essa transformação de trabalho em calor e vice-versa. Verdadeiro. Calor e temperatura são grandezas de mesma natureza. Errado. O calor depende da variação da temperatura. Temperatura e calor são coisas bem diferentes. Temperatura tem a ver com a agitação das partículas e o calor com a variação da temperatura. Então é falso. O calor é equivalente à temperatura absoluta. Essa é mega errada mesmo, né? Não tem nada a ver um negócio com o outro, que até porque a temperatura absoluta está na escala Kelvin e calor também, às vezes você pode usar a variação de temperatura em graus Celsius, né? Então nada a ver, falso. Então ficou F, V, V, F, F, as relações aí da número 1. Vamos para o próximo exercício agora. Página 19, o número 6 agora. Os cálculos dos pesquisadores sugerem que a temperatura média de uma estrela é de TI, T inicial, 2.700 graus Celsius. Considere a estrela como um corpo homogêneo de massa 6 × 10 × 24 kg, constituído de um material de calor específico meio kJ kg graus Celsius. A quantidade de calor que deve ser perdida pela estrela para que ela atinja uma temperatura de T final, 700 graus Celsius é igual a... Por que perdido? Porque o calor vai ficar negativo, daí quer dizer que ele perdeu essa quantidade de calor. Ele aqui é em kJ a resposta, então não tem que transformar muita coisa não. Vamos lá. Só aplicar a fórmula da quantidade de calor sensível. Que é o que macete, né? Vocês estão careca de saber isso aqui. Q, Mzinho, Czinho, vezes ΔT. Massa, calor específico e variação da temperatura. Logo a massa é 6 × 10 × 24. O calor específico é meio. Vai cortar quilograma com quilograma, então vai dar em quilojoule e vai cortar o grau Celsius também. Bom, ele estava em 2.700 e foi a 700, então variou 2.000 negativo, porque ele esfriou. Por isso que é calor perdido. Metade de 2.000 dá 1.000, né? Vai ficar 6 × 10 × 24 vezes menos 1.000, né? É só somar 3 na potência aqui e você vai ter a resposta. Então o calor perdido vai ser de 6 × 10 × 27 quilojoules. Ele quer em quilojoule, então não precisa transformar nada. Isso só pode ser a letra B de bola. Tá aí, tranquilo o exercício, gente. Vamos para o próximo agora. O exercício número 11 da página 20. No mundo moderno, o uso racional da energia possui importância cada vez maior. Uma das formas de se fazer isso é melhorar a eficiência energética dos eletrodomésticos. O Inmetro desenvolveu um selo de eficiência energética, cuja definição é N, que é o NI, é o N grego aí, energia útil pela energia consumida. Para avaliar a eficiência de um forno de micro-ondas de 1.400 watts de potência, foi colocado no seu interior um copo de 200 ml de água, seria 200 gramas de água, né, a 20 graus Celsius, aquecida até 100 graus Celsius. O gráfico a seguir mostra o aquecimento da água em função do tempo em que o micro-ondas ficou ligado. Seria 80 segundos, vocês olharem ele, porque ele foi de 0 a 80. Sabendo que a densidade da água é 1 grama por mililitro, por isso que eu já tirei aqui 200 gramas, e o calor específico da água é 4 joules grama grau Celsius, assinale a alternativa que apresenta a eficiência energética desse eletrodoméstico, usando 2 algarismos significativos, ou seja, 2 algarismos aí depois do zero. Vamos lá então. Bom, como ele falou, energia útil pela energia consumida é o rendimento. Eu tenho que achar
A energia útil, que daí pelo gráfico que eu anotei aqui, ele foi de 20 a 100, 80 segundos. E a energia útil, nesse caso, vai ser a quantidade de calor, né? Que está aquecendo a água. Que macete de novo, né? Eu vou deixar em joule mesmo, tá? Por isso que ele deu joule, grama, grau Celsius aqui. Então a energia útil vai ser... Ficou feio aqui, meu U ficou de lado. A energia útil vai ser 200. Como tá em grama aqui, vai cortar, vezes 4. E ele foi de 20 a 100. Então 80, né? Logo, 2 vezes 4 dá 8, vezes 8, 64. 64 mil joules é a energia útil. Para achar a energia consumida, que nesse caso é com os dados aqui da potência do aparelho e o tempo, que nesse caso é os mesmos 80 segundos, é só fazer pote vezes o tempo, né? Que energia é potência vezes o tempo. Ou seja, 1400 vezes 80. E eu não vou multiplicar, vocês vão entender por quê. Porque o 64 e o 80 aqui tem coisa a ver, tá? Joules, desculpa. Watt vezes segundo é joule. Agora eu vou aplicar aquela formulinha maluca lá. Ó. Eu vou colocar aqui em cima mesmo. 64 mil dividido por esse produto. Olha que legal. 1400 vezes 80. Simplifica os 3 zeros. Para isso que eu deixei desse jeito. Vai ficar 64. 14 vezes 8. E 64 dividido por 8 dá 8, né? Vai simplificando. 8 sobre 14 divide por 2. Vai ficar 4 dividido por 7. E 4 dividido por 7, se fosse 4 por 5 ia dar 0,2, né? Não, 0,8, desculpa, como é 4 por 7, vai ser um pouquinho menos. Isso daí dá em torno de 0,6, que na verdade é mais próximo do 0,57. Tá aí a letra C de Canadá. Tá aí. Vamos para o próximo exercício agora. Bom, na página agora 28, o penúltimo exercício é o 26. Um trocador de calor consiste em uma serpentina pela qual circulam 18 litros de água por minuto, se a vazão ali, né? A água entra na serpentina a temperatura de 20 graus Celsius e sai mais quente. Depois ele vai dar a temperatura mais embaixo ali. Dá para ver que ela sai por 40, né? No desenho. Uma fábrica, o líquido a ser resfriado na tubulação principal é também água, a 85 graus Celsius. Mantida uma vazão de 12 litros por minuto. Então, nesse caso, eu tenho na tubulação 12 litros por minuto a 85, que eu não sei a temperatura final dele. Quando a temperatura de saída da água da serpentina for de 40, que é a temperatura final do primeiro processo, será possível estimar que a água da tubulação principal esteja saindo a uma temperatura T. Então eu tenho duas substâncias, que seriam águas, né? E eu vou ter dois calores, então eu vou usar o princípio fundamental da calorimetria. Bora lá! Eu já meio que anotei aqui o que é vazão, tá? Vazão é variação do volume pelo tempo. E variação do volume é massa pela densidade ou massa específica, né? Como eu tenho as vazões, para me achar a massa que eu vou precisar nas fórmulas, eu passei já multiplicando. Eu chamei a vazão de x aí para ficar melhor. Então vai ficar x vezes μ vezes ΔT. Duas substâncias, dois calores. Como tem equilíbrio térmico, é igual a zero. Calor do primeiro processo vai ser 18 vezes μ vezes ΔT, que é só massa. Calor específico da água é 1. Ele foi de 20 a 40, variou a 20. Mais calor do segundo processo, 12 μ ΔT vezes 1 vezes ΔTzão. Vou deixar quieto aqui, ó, que é a variação de temperatura no caso 2. Deixa assim. Bom, 18 vezes 20 dá 360 μ vezes ΔT. E esse cara eu vou passar para o outro lado negativo. Menos 12 μ vezes ΔT, zinho, vezes ΔTzão. Olha por que eu faço isso. Porque eu posso simplificar o μ ΔTzinho aqui. Ó. E aí eu divido 360 dividido por menos 12. Isso daí dá menos 30. Menos 30 é igual a ΔT2. Agora é fácil, menos 30. O que é isso aqui? T menos 85. Logo, T vai ser menos 30, passou para o outro lado, mais 85.
Tá aí a resposta, então. 55 graus Celsius. É aquela água que sai da tubulação aí. Que só pode ser a letra C, de Canadá. Vamos agora, então, para o último exercício de hoje. Na mesma página, o último exercício agora, que é o 27. Uma jarra de capacidade térmica igual a 60 calorias graus Celsius contém 300 gramas de água em equilíbrio a uma determinada temperatura. Então, a água e capacidade térmica da jarra, nesse caso a jarra, né, estão à mesma temperatura que ele não deu a temperatura inicial. Adicionam-se 36 gramas de gelo a 0 graus Celsius e mantém-se a jarra em um ambiente isolado termicamente. Quando o sistema entra em equilíbrio, sua temperatura final é de 20 graus Celsius. A temperatura de equilíbrio é 20. Qual a redução da temperatura da água? Dados: calor latente de fusão do gelo 80 calorias por grama e calor específico da água 1 caloria grama grau Celsius. Lembrando que ele quer saber a redução, né? Então você vai ter que achar a temperatura inicial e ver a variação aí para ver quanto que ela diminuiu de temperatura. Bora lá então. Já anotei os dados aqui. Jarra, água quente e o gelo que vai ser derretido. Todos vão entrar em equilíbrio a 20 graus Celsius. Só que lembrando que o gelo está no ponto de fusão, então ele vai derreter primeiro. Tem que fazer o M vezes L. E aí depois esse gelo que derreteu e virou água vai ser aquecido até 20, ele vai de 0 a 20. Então aqui eu tenho 2 calores, aqui eu tenho 1, aqui eu tenho 1. Então o total vão ser 4 calores e 4 eu vou igualar a 0. Então vai ser o calor da jarra, que eu vou chamar de Q1, o calor da água quente, o calor de fusão do gelo, mais o calor da água do gelo que foi derretida, né? E vai chegar a 20. Bom, vamos lá. Q1, capacidade térmica, é só fazer capacidade térmica vezes a variação de temperatura. Cuidado, temperatura final é 20, mas a inicial não tem. Vou chamar de TI. Q2, 300 gramas de água, o calor específico dela é 1. A água estava dentro da jarra, então ela tem a mesma temperatura, TI que eu não sei, e chegou a 20 também, então 20 menos TI. Mais, esse aqui eu vou colocar aqui embaixo. Calor de fusão do gelo. É massa vezes latente fusão, então é 36 vezes 80. Mais esse gelo que foi derretido e virou água, ou seja, 36 vezes o calor específico da água que é 1, 20, e ele estava 0, então é 20 menos 0. Tudo igual a 0. A conta é longa, mas não é mega impossível. Aí não tem jeito, vou ter que fazer a distributiva da vida aqui. Aqui não precisa... Aqui vai dar 0, 60 vezes 20 é 1.200, menos 60 TI, 300 vezes 20, 3 vezes 2 dá 6, nesse caso 6.000, né? Menos 300 TI, só trabalho braçal, galera, não é difícil, mais 36 vezes 80, 2.880, 36 vezes 20, 720, e aqui vai dar 0, não precisa colocar. Tudo igual a 0. Agora vamos somar quem não tem TI, né? Chamei de T1 aqui. Tô acostumado a colocar T1 ou TI, tanto faz. Bom, vamos lá. 1.200 com 6.000 e 2.880 e 720 dá 10.800. Tá aqui. 60 e 300, 360. TI. Igual a 0. Logo 10.800, eu vou passar o 360 para o outro lado. Vezes TI. Isso aqui vai ficar 1.080 dividido por 36. Vou colocar aqui, tá? Não é a resposta ainda. 1.080 dividido por 36 dá 20. Não, 30. Desculpa, 30 graus. 30 graus. Porque 30 vezes 36 dá 1.080. Não é a resposta, galera. Ele pediu a redução, então tem que ver. Se ele atingiu 20, ele estava a 30, reduziu 10, né? Só fazer a diferença. 20 menos 30 seria menos 10, né? Mas reduziu 10 daí. Tá aí a resposta. Só pode ser a letra A de amor. Então reduziu 10 graus Celsius. Eu tive que fazer essa contona para achar a temperatura inicial e daí fazer a diferença de 20. Esse foi o último exercício de hoje.
Espero que vocês tenham uma boa semana, uma boa quarentena. Lembrando que na semana 16 e 17 a gente tá aí de novo. Na 16 é revisão do volume 1, do volume 5 de vocês. E na semana 17 vai ser revisão do volume 6 nesse caso. Tá ok? No SP Revisa, olha que interessante. Beleza? Aquele abraço e fica com Deus.